Uma lei complementar que já está em vigor garante estabilidade provisória a quem tiver a guarda de uma criança recém-nascida. A legislação beneficia pessoas que tenham conseguido essa guarda na justiça em caso de falecimento da mãe do bebê. Há 8 meses, Dilma perdeu a filha de 25 anos em um acidente de carro. Desde então, cria as netas. Na época do acidente, Dilma precisou se afastar do emprego, mas no trabalho foi informada que não tinha direito à licença maternidade, mesmo tendo que cuidar das crianças. Eu não sabia que tinha esse direito, que eu fui procurar, falaram para mim que não tinha o direito de ficar 5 meses de licença, que mesmo que eu tivesse a guarda das crianças, que eu não teria esse direito. Abalada, Dilma precisou da ajuda de familiares e amigos e só conseguiu o afastamento do emprego por indicação médica. Eu não tive condições emocionalmente, que aí eu tive que procurar um psicólogo, ir para o psiquiatra, e a família que me ajudou, porque se eu não tivesse, eu não saberia como organizar a minha vida. Mas essa realidade difícil que Dilma passou com as 2 netas e sem poder se afastar do trabalho mudou depois da sanção da Lei Complementar número 146, que garante a partir de agora estabilidade também a quem tiver a guarda da criança. A pessoa poderá se afastar do trabalho por 120 dias sem perda de renda e não poderá ser demitida sem justa causa até os 5 meses da criança. É o momento que você vai acolher de novo aquela criança, começar tudo de novo, né? Até para ela mesmo, para o filho que perdeu a mãe. Você está mais próximo, não deixar com outra pessoa. Para comentar essa nova lei e os efeitos dela para a sociedade, principalmente para patrões e empregados, a repórter Carolina Andrade conversou com o advogado especialista em direito do trabalho, Rogério Alves Dias. O que diz a Constituição Federal sobre a estabilidade da empregada gestante? A Constituição Federal, ela traz a previsão expressa que a estabilidade vai ser da confirmação da gravidez até 5 meses após o parto. Então, isso quer dizer que a empregada, ela quando estiver no estado gravídico, a partir do momento em que ela confirma, ela passa a ter estabilidade, perdendo essa estabilidade somente ao final do 5º mês após o parto. E o que diz a lei complementar sancionada pela presidente Dilma? O que a lei complementar traz hoje é que, se houver a morte da genitora, aquele que obtiver a guarda, ele passa a ter direito a essa estabilidade. Então, se no parto ou logo após o parto houver o falecimento da mãe, essa pessoa que vai agora cuidar dessa criança, que ela vai obter essa guarda judicial ou ela vai adotar essa criança, ela agora passa a ter essa estabilidade, que seria até o 5º mês após o parto. Quem tem direito a essa licença maternidade em caso de falecimento da mãe? Isso, a lei complementar ela não traz especificamente quem teria, ela traz especificamente dizendo de forma genérica aquele que obtiver a guarda ou que adotar essa criança passa a ter direito à estabilidade. Então pode ser o pai, a mãe, a avó, um tio ou qualquer outra pessoa próxima da família. Então, desde que ela agora obtenha essa adoção ou a guarda judicial, ela passa a ter essa estabilidade. O restante da estabilidade, que é até o 5º mês após o parto. O que mudou? A mudança com a lei complementar foi que antes dessa lei complementar não havia a previsão expressa se houvesse a morte da genitora. Então só trazia a previsão que se essa empregada ela ficasse grávida, ela teria estabilidade da confirmação da gravidez até o 5º mês após o parto. Hoje essa lei complementar ela estende essa estabilidade para aquele que adotar aquela criança ou obtiver a guarda judicial. Então na realidade o que a gente teve foi uma extensão desse direito para aquele que adotar essa criança. Essa lei complementar, ela dá uma segurança a mais para quem tem a guarda da criança? Com certeza. Por quê? Porque antes, essa pessoa que adotasse, ela não teria direito a essa estabilidade. Com a lei complementar, ela agora também está garantida com o restante dessa estabilidade até o 5º mês após o parto. Ou seja, ela não pode ser dispensada de forma imotivada. Qual seria o meio jurídico para que a pessoa que adotou a criança ou obteve a guarda tenha garantia dessa estabilidade? Isso, essa garantia vai ser passada, vai ser estendida para a pessoa que adotar mediante um termo judicial. Então, na realidade, vai ter que ter um processo sim judicial em que o juiz vai passar essa guarda dessa criança para quem vai adotar. A partir de quando que pode ser dado o aviso prévio a essa pessoa que tem a guarda da criança? Levando em consideração que, a partir do parto, ela tem direito à licença maternidade de 120 dias, quando ela retorna, ela ainda tem mais 30 dias de estabilidade, que ela não pode ser dispensada dentro desses 30 dias. Somente quando acabar esse período de estabilidade é que ela poderá vir a ser dispensada pelo empregador de forma imotivada. O que o empregador também não vai poder fazer é coincidir esse último mês de estabilidade com o aviso prévio. Então, ele tem que esperar passar esses
30 dias, quando ela retorna da licença maternidade, para que ele possa dispensar essa empregada ou essa pessoa que obtiver a guarda. A CLT, ela trata da questão da licença maternidade e da estabilidade? Isso a gente tem a previsão expressa na CLT e na própria Constituição Federal, no ADCT, em que traz essa previsão para a empregada gestante que passa a ter a estabilidade. E na CLT, também na Constituição Federal, a gente tem lá os 120 dias de licença maternidade. Também na licença maternidade, se houver a morte da genitora, vai estender a licença maternidade para quem adotar, também mediante o termo judicial ou aquele que obtiver a guarda. Essa lei complementar, ela beneficia quem tem a guarda, mas pode-se dizer que ela prejudica o empregador? Pois é, na realidade a gente não poderia utilizar o termo prejudicar em si. Por quê? Porque a licença maternidade, ela visa proteger o trabalho da mulher especificamente, ela vai proteger especificamente agora o período da gravidez e também a Constituição Federal, ela traz a previsão expressa da proteção da infância, ou seja, aquela criança, ela também vai ser protegida, tá? Na Constituição Federal. Então, o que o empregador não vai poder fazer com aquela pessoa que obteve a guarda judicial é dispensar essa pessoa de forma imotivada, ou seja, sem justa causa. Então, a regra que aplicaria para aquela genitora vai ser passada agora para quem obteve a guarda judicial. Ou seja, somente se ele praticar uma falta grave, somente com um justo motivo é que esse empregador poderia dispensar por justa causa esse empregado. Agora, de forma imotivada, ele não vai poder fazer durante o restante dessa estabilidade que aquela genitora já teve desde a confirmação da gravidez. Mas antes, o empregador poderia dispensar essa pessoa? Isso, a empregada em si, ele não poderia até o 5º mês após o parto, porque ela tinha estabilidade. Agora, antigamente, antes da lei complementar, se houvesse a morte da genitora, aquele que obtivesse a guarda judicial, ele não tinha estabilidade. Isso quer dizer que, no momento em que ele obteve a guarda judicial, se o empregador quisesse dispensá-lo sem justa causa, ele poderia. Agora, ele não pode mais, por quê? Porque essa garantia é estendida àquela pessoa por meio da lei complementar. E o que aconteceria se essa pessoa que tem a guarda for dispensada no período de estabilidade? Levando em consideração que ele não poderia ser dispensado sem justa causa durante esse período, o que deve se observar é se ele vai ajuizar a ação dentro do período da estabilidade ou se ele vai ajuizar a ação fora do período da estabilidade. Então, se o empregado ele agora passa a ter o direito à estabilidade até o 5º mês após o parto, se ele ajuizar a ação dentro desse período da estabilidade, ele terá direito a ser reintegrado. Ou seja, o empregador vai ter que reintegrar este empregado e pagar o salário do período que ficou de fora. Agora, se ele ajuizar a ação fora do período da estabilidade, ele somente terá direito a ser indenizado. Ou seja, aquele período até o final da estabilidade, ele será indenizado e não terá direito mais à reintegração. Que essa regra se aplica tanto para a mãe que já teve a criança e que está viva, quanto a regra agora, no caso do falecimento da genitora. Então, a regra geral é, se ele ajuizou a ação dentro do período da estabilidade, o direito que ele tem é ser reintegrado. Se ajuizar essa ação fora do período da estabilidade, ele somente terá direito a ser indenizado do período da estabilidade.